Comecei a gravação aqui. Diz assim, Gálatas 5:6. Porque em Cristo nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ok? Quando a gente entra no nosso grupo de estudo bíblico, a gente faz duas tatuagens, você lembra? A primeira é, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. E a segunda é, judeus, gentios e igreja. Isso é básico para a gente entender tudo, né? Por que ele está falando nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas o amor que opera pela fé? Aliás, a fé que opera pelo amor. Ele está falando assim, não importa se você é judeu, circuncidado, ou se você é gentil, incircunciso. Pelo fato de você crer em Deus, isso transporta você para a condição de igreja. Então não importa se você cumpre a lei mais dos judeus, porque a lei agora está dentro do coração, Paulo vai dizer. E o que é legal da gente entender nesse texto aqui? Porque a gente está estudando fé, né? Antes ainda de entender o que é fé e por que a gente estuda fé, ele diz aqui que a fé atua pelo amor. O que significa isso? O objetivo nosso, como crentes, qual é? É ter uma fé operante. Porque eu posso ter fé e crer na coisa errada. Eu posso ter fé, mas ter uma fé pequena. E aí tem os textos que dizem homem de pequena fé. Eu posso ter uma fé, ela é até grande, mas eu não uso todos os elementos dessa fé e ela se torna uma fé inoperante. Então, qual que é o nosso objetivo enquanto cristão? Ter uma fé operante. Esse é o nosso objetivo. E como que o que é ter uma fé operante? Um minutinho. Pronto. O que é ter uma fé operante? Para ter uma fé operante, a primeira coisa é andar em amor. Não adianta eu ser uma pessoa que quer o mal dos outros, uma pessoa que quer as coisas apenas para mim. Não adianta ser uma pessoa que não é humilde, não é altruísta, não considera o outro em honra. Não adianta eu ser uma pessoa que não põe em primeiro lugar o benefício do meu irmão, das pessoas que eu amo, e querer apenas para mim. E aí a minha fé nunca vai ser operante. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que para eu ter uma fé operante, eu preciso andar em amor. E andar em amor é uma coisa que praticamente todas as matérias falam, mas nenhuma explica. E alguns textos de Paulo, ele chama até de andar em espírito ou pelo espírito, e Kenneth Hagin vai dizer que é sinônimo, andar em espírito e andar em amor. Que é ter na gente esse sentimento de amor do tipo de Deus, esse amor ágape, esse amor altruísta, que não espera nada em troca, mas que se doa. Se a gente conseguir desenvolver esse amor, que já está dentro de nós, né, que a gente sabe, Romanos 5,5 fala que esse amor já está dentro de nós, esse amor ágape já está dentro de nós, mas cabe a nós manifestar esse amor. Se a gente conseguir andar em amor, a gente tem o primeiro passo de ter uma fé que funciona. Uma fé em que eu creio com o coração, confesso com a minha boca, tenho atitudes correspondentes e ela funciona. Eu creio e ela acontece. Amém? Então a primeira coisa, eu preciso andar em amor para não cancelar tudo isso aqui que a gente está conversando aqui hoje. Ok? Então vamos ler Hebreus capítulo 11 para a gente responder a primeira pergunta, que é o que é fé? Hebreus capítulo 11, versos 1 a 3, por favor. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Amém. Então, primeira coisa, a fé é uma certeza, um firme fundamento. A fé não duvida. Se entrou dúvida, deixou de ser fé. Ou melhor, deixou de ser uma fé operante. Abraão, ele teve dúvida, né? Ele olhou para o corpo dele mortificado, diz Romanos 4, e fala que ele não teve por incredulidade
aquilo, mas ele se fortalecia dando glória a Deus. Glória a Deus, porque eu serei pai de multidões. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele se fortalecia nisso. A dúvida chegou até ele, mas ele preferiu ficar com a promessa. Então, é um problema a gente duvidar? Não. Mas o que eu faço com isso? Eu preciso escolher ficar com o que a palavra diz. Eu preciso escolher ficar firme naquilo que Deus diz ao meu respeito. Não posso deixar essa dúvida entrar no meu coração e ficar com essa plantinha malévola crescendo aqui dentro de mim. Ah, cara, não vai dar certo. Putz, isso aí não vai dar certo. Não. A hora que vem a dúvida, você tem que falar, vai dar certo porque Deus falou, eu creio em nome de Jesus. Amém? E se fortaleça dando glória a Deus, a gente vai falar sobre isso. E legal também o verso 3 que diz que tudo que se vê passou a existir do que se não vê. O reino natural é fruto do reino espiritual. Aquilo que a gente vê, que a gente apalpa, foi um dia ideia de alguém, e antes disso, até falando do reino espiritual, foi espírito. Tudo que a gente liga no natural se manifesta, tudo que a gente liga no espiritual se manifesta no natural, diz Mateus, se não me engano. Ok? Então, primeiro acontece no espiritual para depois se manifestar no natural, mesmo que demore. O reino do espírito é de onde se originam as coisas do natural. Ok? Quando que a gente vê isso? Por exemplo, o próprio verso 3 diz: o mundo foi criado pela fé. Como é que foi que Deus criou o mundo? Haja. Deus é um Deus de fé. Ele podia ter escolhido pensar. Eu pensei haja aqui, não sei se vocês perceberam. Eu pensei haja, mas Deus não fez isso. Ele escolheu dizer. A palavra é bem clara. E disse Deus haja. E disse Deus haja. E disse Deus. E no sexto dia ele disse haja homem. Não, ele disse façamos o homem. Porque ele nos fez a semelhança de Deus. Então esse haja que está na boca de Deus está na nossa boca. Porque somos semelhança de Deus. Se Deus podia dizer haja, eu posso dizer haja também. E olha que interessante, o capítulo 1 diz que ele cria as plantas e ele vê que era bom. E aí no capítulo 2 diz que algumas plantas não haviam crescido porque não tinha o homem para arar a terra. E interpretações à parte, é bem claro que disse no capítulo 1, viu Deus que era bom. Ora, se tinha algumas coisas que precisavam do homem, que seria criado no dia 6, como pode Deus, no dia 3, ter visto que era bom? Porque Deus é o Deus que vê o futuro antes do presente, né? Ele viu pronto no coração dele, na mente de Deus, ele viu pronto antes de se manifestar. E assim a gente tem que fazer. Isso é um segredo que os coaches hoje chamam de quadro de visualização. Isso é Bíblia. Foi assim que ele ensinou fé para Abraão. Ele falou, Abraão, chega aqui. Você será pai de multidões. Primeira coisa que ele falou para Abraão. Ah, beleza. Passou um tempo, ele falou, Abraão, vem aqui. Olha lá as estrelas do céu. Ele deu algo palpável para Abraão ver o que seria a promessa dele. Para ele ter uma manifestação visual de como seria a promessa dele. E por último, ele pega e muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. Então você imagina, Abraão vai conhecer um vizinho que se mudou lá. Oi, prazer, meu nome é pai de multidões. Porque a gente não tem muito isso, né, de entender o significado dos nomes, né? Talvez Gustavo significa alguma coisa que eu nem sei. Um dia me falaram, eu não lembro. Mas quando você se apresenta para mim, oi, meu nome é Marina. A gente não automaticamente associa o significado do nome. Mas não era assim antigamente. Então você imagina Abraão se apresentando para as pessoas. Oi, tudo bem? Sou o pai de multidões. Rapaz, que legal! Quantos filhos você tem? Não tenho filho ainda não. Como que pode ser pai de multidões e não ter filho? Por quê? Porque Deus vê o fim antes do começo. E ele ensinou Abraão a fazer isso. Além de ver, antes de concretizado, a falar. Eu sou no presente, como se já tivesse acontecido antes de acontecer. Tanto que Romanos 4 vai dizer que Deus
É o Deus que chama à existência as coisas que não são como as que serão? Não. As coisas que não são como se já fossem. Então, obrigado, Pai, pelo meu casamento, que é um sucesso. Gustavo, você é casado? Não. Mas em espírito já está pronto. Amém? Legal? É assim que ele ensina a fé para Abraão. Por que a gente estuda fé? O Gislene, está aberto ainda Hebreus 11 aí? Tá. Lê o verso 6, por favor. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompense os que buscam. Aqui, ok. Outra versão vai dizer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, por que a gente estuda a fé? Respondendo a segunda pergunta. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se move por necessidade. Porque eu estou passando fome, Deus me dá comida? Não. Deus não se move por necessidade. O que move Deus é fé. Fé move o coração e a mão de Deus. E muitos ficam apenas na primeira parte do verso. Né? A gente precisa acreditar que Deus... a gente precisa de fé para agradar a Deus. Mas a parte B do verso diz que é preciso que a gente creia que ele é galardoador, que além de que ele existe, que ele também é galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Ou seja, eu preciso crer, para minha fé ser operante, eu preciso crer que Deus existe e mais do que isso, que se eu me achegar a Ele, Ele vai me presentear, Ele vai me atender, Ele vai me galardoar. Se eu crer até a metade que Ele existe, eu não vou ter uma fé operante. Para que eu vou orar? Para que eu vou crer se eu não creio que Ele vai me atender? Mas Hebreus 6 diz claramente, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Ele tem filhos preferenciais? Não tem. Mas ele tem... ele dá presentes para aqueles que o agradam. Ele é galardoador daqueles que o agradam, que o buscam. Diz Hebreus 11, 6. Amém? Amém. Mas alguma pergunta até aqui? Amém. Não? Tranquilo? Renata, Graziele que não teve. Gi, alguma pergunta até aqui? Leléo? Não? Tá tranquilo? Beleza. É possível sentir fé? Terceira pergunta. Resposta? Quem já fez a matéria me ajuda. Resposta? Alguém quer chutar que não fez a matéria? Resposta? Gente, primeira tatuagem que a gente faz qual é? Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Certo? O que é o espírito? O espírito é aquilo que me liga a Deus. É aquilo que me faz ter vontade de orar, de jejuar, de gastar tempo com Deus. Em oposição, o que é a minha carne? É minha casa natural, é aquilo que me liga a esse reino físico. É a minha casa natural. E o que é a minha alma? A minha alma é a junção dos meus sentimentos, das minhas emoções e da minha razão. Então, ó, a alma é duas coisas: sentimentos, emoções e razão. Tem uma parcela da minha alma que é instável, que só ela. Que um dia acordo olhando para o espelho achando que eu sou lindo, e outro dia que eu sou só a misericórdia de Deus, só a graça. E outra parte é a mente, é o racional. Que eu vou olhar para isso aqui, Gustavo, hoje você acordou assim, cara, se endireita aí. É essa parcela racional que vai me fazer direcionar a minha vida para o espírito ou para a carne. Ok? Então somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O espírito nos liga com Deus, a carne, ou o corpo, na verdade, nos liga no natural, e a carne, na verdade, o que a gente chama de carne é a parte da alma que tende para o pecado. É isso que a gente chama de carne. Mas na verdade é essas inclinações, sentimentos, emoções, mente que fazem parte da alma, ok? A fé do tipo de Deus está alojada aonde? Na alma ou no espírito? Respondam. Na alma ou no espírito? Eu acho que é na alma. Não, gente.
A fé de Deus é espiritual, porque se a fé estivesse na alma, eu ia ter dia que eu ia estar com muita fé. Mas a alma não é a junção? Da razão e da emoção. Mas a fé vem pelo Espírito. A fé é o que me liga a Deus. O Espírito é o que me liga a Deus. Se a fé fosse da alma, ia ter dia que ia funcionar e ia ter dia que não ia. Porque a alma é instável. A alma depende de fazer um monte de análises. Então eu ia dizer assim, bom, cara, o mês passado não deu o dinheiro e eu não dei o dízimo. Aí esse mês eu dei o dízimo, mas o dinheiro mais ainda que não vai dar. O que é isso? É o racional, é a razão, junto com a emoção, com o sentimento. É a alma. É a alma. Se a minha fé estiver alojada na alma, minha fé não funciona. Aí não é fé, é assentimento mental. É acreditar por causa das circunstâncias naturais. Aí não é fé. Então fé não sente. Esse negócio de, rapaz, eu fiz uma oração e eu estava cheio de fé hoje. Isso não é fé, isso é assentimento mental. É um sentimento que você está sentindo, não é fé. A fé é do espírito e não tem sentimento. A fé é uma certeza. Se a fé tivesse sentimento, ela não podia ser uma certeza, porque tem dia que você acorda com fé e tem dia que você acordaria com fé e tem dia que você acordaria sem fé. Ok? E quando fala lá na passagem, que eu nem me lembro qual que é, que ele pede para Deus aumentar a fé dele, qual que é esse? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Ah, tá. Vamos falar disso. Ok. Respondido se podemos sentir fé, legal. Quem está com 2 Coríntios 4,18? Lê para nós, por favor. A nós, que temos o olhar fixo no invisível e não no visível, a leve tribulação presente nos produz uma carga incalculável de glória. Vou repetir. A nós, que temos o olhar fixo no invisível e não no visível, a leve tribulação presente nos produz uma carga incalculável de glória, pois o visível é transitório, o invisível é eterno. O que eu vejo vai passar, mas o que está por dentro, o Espírito, não passa. Agora lê capítulo 5, verso 7, para a gente complementar esse entendimento. Pois caminhamos pela fé, não pela visão. Nós andamos por fé e não por vista, diz outra versão. Ou seja, não importa se o que eu estou vendo está dizendo diferente do que eu creio. Deus disse e ponto final. Se Deus falou e você crê, é a combinação da gasolina com a pólvora, filho. Não tem como dar errado. Deus disse, você creu, tá feito. Ponto, acabou. Certo? Agora, tem que ver se Deus disse mesmo, tá? Porque se você estiver crendo numa coisa que é só da sua alma e não o que Deus disse, aí você pode se frustrar. Colocar sua esperança em pessoas, num pastor, né? E não é assim que funciona. Se Deus disse, se está bem claro na palavra, suprirei as suas necessidades. Diz isso a palavra? Diz. Você crê, juntou a gasolina com a pólvora. Filho, não vai faltar. Porque diz a Bíblia, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus disse e acabou. Você e Deus são maioria. Ok? Pode estar todo mundo dizendo ao contrário. As circunstâncias podem estar dizendo ao contrário. Se Deus disse, vai acontecer. Ok? Beleza, então a gente não anda por aquilo que a gente vê e nem... Se você tiver que guardar uma coisa, uma apenas, dessa aula, guarde isso. Você não vive pelo que você vê e nem pelo que você sente. Você vive pelo que você crê. Ok? Gustavo, eu tô com uma dor aqui, o médico falou que eu tô com câncer, cara. O que Isaías 53 diz? Ele levou sobre si as nossas dores. Ok. Gustavo, mas eu tô sentindo aqui, cara. Eu vou dizer para você, o seu sentimento não é mais forte do que a palavra. A realidade natural precisa se dobrar à verdade espiritual que está por trás dessa palavra. Ok? Amém. Respondendo à pergunta número 4. Todo crente tem fé?
Sim ou não? Não, Não? não. Tem Eu uns acho que não. que fede mais, uns que fede menos. Quem tá Eu com lembro, eu É. lembro, acho que quando a gente estudou sobre fé, você falou de uma passagem que a todos foi dado um. Pronto, é o que a gente vai ler agora. Romanos 12, 3. Quem tá com Romanos 12, 3? Leu 12, 3? Ô, Gu, 12, 3, é. só recapitulando aqui, você não vive pelo que você sente ou pelo que você vê, então pelo que você vê, ou pelo que você crê, não é isso? Isso. Não vivo pelo que sinto, nem pelo que vejo, vivo pelo que creio. Romanos 12, 3, 12, né? 3, é. Eu te passei Romanos 10? Não. Então fica no 12 e depois eu vou pedir pra você ir pro 10. Romanos Tá. 12, 3. Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Outro. Deixa eu pegar aqui na minha versão que fica mais claro. Essa é a nova tradução? NVI, não? A minha fala que Deus repartiu a cada um. Pronto. A nova Bíblia Viva. Tá. Tradução dinâmica é mais complicada. Então, na versão da Gislene, que é a mesma que a minha, diz: Deus repartiu a cada um de nós uma medida de fé. Então, tem crente que fede mais e crente que fede menos. Sim, tem uns que têm mais fé, outros têm menos fé. Mas a todos tem fé. Até porque vir a Deus exige crer que Jesus é filho de Deus. Se é crente, se passou a compor o time chamado igreja, é porque creu em Jesus como filho de Deus e que é ressurreto dentre os mortos. Diz Romanos 10, 9 e 10. Se eu criei que ele é filho de Deus, uma medidinha de fé eu tenho que ter. Certo? Então Romanos 12, 3 diz: a todos foi repartida uma medida de fé. Beleza. Agora, como que eu faço essa fé crescer? Eu nem sei se estava aqui. Acho que nem eu tirei, mas vamos lá. Romanos 10, 17. Quem tá? Marina, por favor, aproveita que você tá no 12. Ah, tá. Renata, você tava com a Rê? Então lê, Rê, por favor. Tava com 17. Então vai, 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então todo crente nasceu de novo, ganhou uma sementinha de fé. Como eu aumento a minha fé? Ouvindo a palavra e ouvindo a palavra de Deus. Quer um potencializador para sua fé crescer pra caramba? Quer? Testemunho, velho. Vai ver o fulano que tava lá dependendo de não sei o que, não tinha R$1 no bolso e hoje tá bem de família. Vai ver o cicrano que tinha uma doença, tava na cama, não mexia as pernas, hoje tá pulando igual um saci por aí. Vai ver testemunho, explode a sua fé, velho. Tá ouvindo e ouvindo a respeito de Jesus e o que Jesus fez. Isso aumenta a nossa fé. Então a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Em especial, testemunhos aumentam nossa fé. Legal. Qual a diferença? Gustavo, Oi. mas igual você falou, tem a fé, a fezinha e a fezona, né? Tá. Mas se a gente quiser crescer na fé, a gente tem que ouvir a palavra de Deus. Mas também, se Deus deixou um pouquinho de fé e você não ouve, você não tem fé. Você não vive essa fé. É uma fé morta. Se Deus deixou um pouquinho de fé, e o quê? Deus não repartiu a fé um pouquinho para cada um. Você falou que todo mundo tem um pouquinho de fé, né? Isso. Que nasceu. Quando nasce de Tá. novo... E a gente só aumenta a nossa fé. E a gente só aumenta a nossa fé por ouvir a palavra de Deus, ouvir os testemunhos, as pregações. E quando a gente não ouve, a nossa fé, então, é morta. São dois conceitos diferentes. Fé morta ou fé inoperante é uma coisa e medida de fé é outra. Eu posso ter muita fé, mas a minha fé ser inoperante, porque eu creio com muita força, mas eu, por exemplo, não declaro, eu não libero essa fé. Aí eu tenho muita fé, mas uma fé inoperante. Ou eu posso ter pouca fé, e nessa pouca fé que eu tenho, ela ser operante. Entendeu? São dois conceitos diferentes.
Mas realmente, se eu tenho uma medida de fé e eu não ouço sobre Jesus, eu não congrego, né? Se eu já não congrego, eu não estou ouvindo sobre Deus. E eu não ouço, essa fé não cresce. Realmente, eu fico com aquela medidinha que Deus me deu quando eu nasci de novo. Eu não cresço espiritualmente. Certo? Respondi sua pergunta ou não? Certo. Beleza. Então, legal. Qual é a diferença entre fé e esperança? Eu não vou pegar os textos aqui, gente, porque senão a gente ainda está na pergunta 4 de 10 e nós estamos, falta 20 minutos para a hora. Talvez a gente vai passar um pouco. Então, eu não vou pegar as referências, mas eu posso passar para vocês as referências todas, tá? Qual é a diferença entre fé e esperança? Fé é algo do espírito. Eu não preciso ver para crer. Esperança é pautada nas experiências naturais. Tem um texto, que é o texto, deixa eu ver aqui, de Romanos 5, 3 e 4, que vai dizer alguma coisa assim. Quando você passa por uma provação, você ganha perseverança, a perseverança consolidada traz não sei o quê, e não sei o quê traz não sei o quê, e daí traz esperança. Oi, Antonella! Então, a esperança é fruto de uma vivência, de ter passado por experiências. Então, é como se fosse assim, cara, eu já passei por um negócio pior do que esse aqui. Então, eu tenho esperança que vai dar certo. Porque a minha realidade natural, as circunstâncias naturais que eu vivi, me dão uma esperança de que vai dar certo. A fé não. A fé pode ir contra. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Por quê? Baseado no natural, existia uma esperança de que Abraão não tivesse filho, porque ele já tinha um corpo mortificado e o ventre de Sara também era velho. Então a esperança, que é algo natural, era de que ele não pudesse ter filho. Mas ele creu contra a esperança, diz a Bíblia. Então a fé é algo do espírito e a esperança é algo natural, algo da alma ou do corpo, que é fruto de experiências naturais. Então, ficou claro isso aí? A fé, e tem mais coisa. A esperança é algo passivo. A esperança é uma coisa que eu estou só esperando, é uma expectação, é uma expectativa. Essa esperança pode ser boa ou ser ruim. Então, por exemplo, a gente tem a esperança de que vão se achar a cura do Covid. Por quê? Porque já tiveram outras pandemias no mundo e o mundo passou por isso. Então, baseado na esperança natural, na realidade natural que a gente já viu acontecer, a gente tem uma esperança de que vai se achar essa cura. É uma esperança positiva. Agora, talvez você olhe para uma... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Talvez você olhe para uma pessoa que está com uma dívida muito grande e ela não tem um emprego, ela não tem uma escolaridade, e você olha para isso e a sua esperança, a esperança é que não tenha solução, que o cara nunca consiga pagar aquela dívida. Porque a realidade natural, a conjectura natural, as experiências naturais vão dizer que a probabilidade é muito pequena. Então a esperança é negativa. A fé, não, é do Espírito. A fé diz, Deus falou, vou suprir. O cara creu, juntou, não importa a esperança. Então a fé ela é superior à esperança. Tem um texto aqui legal, diz assim, a fé traz as promessas do passado e a esperança do futuro se encontrarem no agora. A esperança diz, eu creio que receberei. A fé diz, eu creio que recebi. Então a fé é algo do presente, a esperança é algo do futuro. Ok? Então, você concorda com a frase, a esperança é a última que morre? Respondam. Marina acha que não. Quem dá mais? A esperança é a última que morre? Não. Esperança não é a última que morre. Por quê? Porque a fé não morre, fé. Porque pode existir uma esperança. Olha para a vida de Abraão. A esperança era de que ele não tivesse filho. A esperança já tinha morrido. Porque ele olhava para o corpo dele, qual que é a esperança?
cara, não vai dar certo. E a fé creu contra a esperança. Então a fé já tinha morrido. A esperança não. Perdão. A esperança já tinha morrido e a fé não. Então a esperança não é a última que morre. Porque a fé não morre. Amém? Se você tiver uma fé operante na palavra, sua fé não morre. Porque Deus é fiel. Afinal de contas, quem falou nunca falhou. Então se você creu, você tem fé, sua fé não morre. Amém? Vencemos 2/3 das perguntas já. Beleza, perguntas até aqui? Não? Podemos seguir? Beleza. Lê para mim, Gi, o Gálatas 5 que eu te pedi, por favor. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. O que é isso aí, gente? É o fruto do Espírito. Lembra? A gente já estudou isso. Para quem não teve fé, mas teve realidade da nova criação, a gente falou disso também. O que é o fruto do Espírito? Hoje, muta o seu mic que está chiando um pouquinho. Aí, obrigado. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, não é muita coisa, né? Para a gente revisar. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a evidência externa daquilo que aconteceu dentro. O que é um fruto? Como é que eu sei que aquela árvore é uma macieira? Porque eu olho e eu vejo, a essência dela é uma macieira, mas eu só vejo que ela é uma macieira pelo fruto. Então, essas coisas aqui, mansidão, domínio próprio, benignidade, alegria, são evidências externas de algo interno. É a evidência de que eu nasci de novo, de que meu espírito se ligou com o Espírito de Deus e fez um só. Então, é de se esperar de um crente que ele manifeste esse fruto do Espírito, e não as obras da carne, que são listadas antes, ok? Uma pessoa que não nasceu de novo, é normal que ela manifeste as obras da carne. Uma pessoa que nasceu de novo, é normal que ela manifeste o fruto do Espírito. E por que eu estou falando disso no meio do assunto fé? Porque a palavra fidelidade, na versão que eu tenho aqui, é fé. E o fruto, o que é? É uma coisa que eu manifesto por alguma coisa que aconteceu dentro. Eu nasci de novo, eu manifesto fé. E o fruto, assim como um fruto normal, ele cresce. Quanto mais eu gasto tempo com o Senhor, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu ouço a palavra, mais o fruto cresce. Então, quanto mais tempo eu gasto na presença de Deus, ouvindo a palavra em especial e testemunhos, o que acontece? Cresce, porque é um fruto. E a fé é parte desse fruto. Ok? Mais uma evidência de que a nossa fé cresce. Legal. Então, agora vamos falar sobre confissão. O que é confissão? Alguém lembra? O que é confissão do ponto de vista bíblico? Confissão do ponto de vista natural pode ser se declarar culpado de um crime. Isso é uma confissão. Tem uma confissão a fazer. Eu pequei. Se declarar culpado é uma confissão. Mas do ponto de vista bíblico, confissão é uma declaração, uma afirmação de alguma coisa que eu creio. Então, confessar a palavra é falar a palavra, declarar a palavra naturalmente falando. Falar mesmo. Pensar não é declaração. Eu preciso falar a palavra. E para que serve confessar a palavra? Alguém lembra? Ninguém lembra. Confessar a palavra serve para liberar a fé que está no meu coração. A Bíblia diz, eu criei, por isso falei. 2 Coríntios 4:13. Eu criei porque eu creio, e o crer vem do coração, eu falo. Se eu creio, eu falo. Romanos 10:9-10, falando sobre salvação. Eu criei com o coração e confessei. Eu criei para a justiça e confessei para a salvação, uma coisa assim. Está falando especificamente de salvação, mas dá esse exemplo de crer com o coração e confessar com a boca. Então, a fé não está completa, gente, se eu apenas crer. Eu preciso falar. É bíblico isso.
Eu vou ler para vocês Marcos 11, 23, que é o texto, Marcos 11, de 20 a 24, que é o principal texto que vai falar de fé, tá? Se vocês lembram na matéria de fé, quem teve, a gente leu esse texto nas 5 aulas, porque esse texto tem todos os elementos de fé, do começo ao fim. Então eu vou ler para vocês. Ô, Oi, deixa eu te perguntar. pois não. Então, quando a gente ora assim, quando a gente ora então e não declara assim em voz alta, ora só assim com o coração, não tem, como eu posso falar, não tem retorno? Não é Oração? efetivo? Eu creio que Deus responde Porque sim. assim, se eu tenho que confessar, Quer continuar a pergunta? Pode falar. assim, porque se eu tenho que confessar e falar, Senhor, eis-me aqui, eu preciso disso, tudo bem, ele já sabe o que a gente precisa. Mas se você está falando que a gente tem que confessar, falar, então quando a gente ora assim em silêncio, Deus responde? Veja, ele conhece os nossos pensamentos, né? E ele não se move por necessidade, ele se move por fé. Então, se eu criei no meu coração e eu orei, Deus escutou, sim. Mas a Bíblia nos dá um princípio para tornar essa fé operante, de uma fé que funciona. Ele deu esse princípio de falar no Gênesis, quando ele criou o mundo. Ele falou isso para Abraão. A Bíblia fala que o diabo dizia no seu coração, aprendendo o princípio com Jesus, Isaías ou Ezequiel, que fala disso. E a Bíblia vai dar vários outros exemplos. Jesus falou com a tempestade para acontecer. Jesus falou com a figueira. O centurião falou. Jesus, é só dizer uma palavra porque eu sou homem sujeito à autoridade. A mulher do fluxo de sangue, que o Leléu vai ler, falou. Então a Bíblia está lotada de exemplos de como a fé que funcionou foi. E ela tem um elemento que é falar. Então, significa que se eu não falar, não é operante? Diria que eu potencializo a minha fé se eu falar. Então, qual que é a diferença entre fazer? Eu fiz uma oração, eu criei e eu orei, só sem declarar. Orei na mente. Deus ouviu, ok. Mas, se eu uso o princípio, e principalmente, eu gero fé porque eu falo. A fé vem por ouvir, não é? E se eu estou dizendo, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus mesmos. Então, quando eu falo, eu estou gerando fé no meu coração. Eu estou usando o princípio que Deus me deu e eu estou melhorando, eu estou tornando mais efetiva a minha oração. Falar disso vai fazer com que essa fé funcione, que a minha fé aumente, entende? Então, eu potencializo a minha oração por usar o princípio como um todo, ok? Então, sempre que possível, declare, faça, fale, ok? Então, a confissão da palavra serve para liberar essa fé que está no meu coração. Crie, por isso falei. Então, a gente precisa falar. Lê aí, Leléo, para nós, 25 ao 28 do capítulo 5, para a gente ver na mulher do fluxo de sangue. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo dependido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Obrigado. É interessante como isso é um mero detalhe que a gente não se atenta, né? A gente conhece muito esse texto, ele é muito pregado, mas a gente não presta atenção que manifestou o poder quando tocou nas vestes de Jesus, e a Bíblia diz, porque ela dizia, se eu tocar eu vou ser curada, se eu tocar eu vou ser curada. Velho, eu vou lá atrás de Jesus porque se eu tocar eu vou ser curada. Ou sei lá, se ela estava tão só por estar isolada por conta da enfermidade dela, que ela falava sozinha. A gente viu no livro O Cavaleiro Preso na Armadura, né, que a pessoa fica muito sozinha, ela começa a falar sozinha, é normal, né? O vídeo que eu passei para vocês também da Jujute lá, ela fala que ela fica 15 minutos sozinha, ela começa a falar sozinha. Eu já passei por isso. Fui me retirar outro dia num sítio para passar um tempo com Deus, você começa a falar sozinho, é normal. Então eu não sei se essa tia estava falando sozinha ou se ela falava para alguém, mas ela falava, a Bíblia diz que ela falava.
ela falava, se eu tocar eu vou ser curado, se eu tocar eu vou ser curado. Então a Bíblia tem um monte de exemplos. Você sabe que por 3 versículos a gente pode estabelecer uma doutrina, né? A Bíblia diz, pela voz de 3 testemunhas você pode proceder o julgamento lá. Então, com 3 textos a gente consegue estabelecer uma doutrina. Tem muito mais de 3 textos para a gente estabelecer isso como doutrina. Uma fé operante precisa declarar. Veja, não é confissão positiva, tá, gente? Diferente. Confissão positiva foi uma distorção desse princípio bíblico. Não é confissão positiva e não é, como é que é outro nome que eles dão? Tem um outro nome também que o pessoal mais reformado, mais tradicional, costuma falar para isso. Que é declaração, não sei o quê. Confissão de fé. Não, confissão de fé é o jeito que a gente chama. É um outro nome. Mas, enfim, que eles criticam que é você... como se você estivesse convencendo a Deus, como se você estivesse obrigando Deus a te dar uma coisa. Não, não é isso que a gente faz. A gente declara a palavra. Se a palavra disse, eu posso declarar. A Bíblia diz que se eu peço, alinhado com a vontade de Deus, 1 João fala, ele é fiel para cumprir. É a certeza de que ele ouve a minha oração e que ele me dá o que eu pedi. Se eu estiver pedindo alinhado com a palavra. Então, provavelmente essa mulher do fluxo de sangue, ela tinha lido Isaías 53, o profeta Isaías, que diz que ele levou sobre si, ela fala, esse aí é o tal que ia levar sobre si. Ele está curando o povo aí, deve ser esse cara aí. Se eu tocar, eu vou ser curado. Eu creio, se eu tocar, eu vou ser curado. Creu, falou, e o quê? Teve uma atitude correspondente. Se expôs ao ridículo para tocar lá na orla da veste de Jesus. Creu, falou e teve uma atitude correspondente. Oi? Se Deus sabe tudo, por que ele perguntou quem me tocou? Que de mim saiu virtude. Deus sabe, mas Jesus não sabia necessariamente, né? Ele poderia ter recebido uma revelação pelo Espírito de quem era? Podia, mas nesse caso não. Tem outros textos que a gente vê que Jesus conhece a intenção do coração. Por exemplo, o texto do velho rico, do jovem rico, que pergunta para ele, eu faço tudo. Talvez, olhando para o jovem, não dava para ver que ele era rico e que faltava ele dar, mas pelo Espírito foi revelado e ele disse, falta uma coisinha, vende tudo que você tem. Talvez pelo papo ali não fica claro que ele tinha visto que o jovem era rico, né? Mas ele teve uma revelação. E vários outros textos a gente consegue entender que Jesus teve uma revelação do Espírito a respeito disso. Mas nesse caso, não. Porque aí não tinha por que ele falar isso. Ele não estava falando para tapear os outros, né? Para fazer piada, né? Até achar engraçado. Jesus, como é que você pergunta, né? Então eu creio que naquele momento o Espírito não havia revelado para ele. Porque ele era 100% Deus e 100% homem. O Espírito Santo que estava dentro de Jesus é o mesmo que está dentro de nós. Qual é a diferença entre eu e Jesus hoje? Que Jesus tinha uma vida de consagração. Que Jesus passava o dia orando. Por isso ele tinha discernimento do Espírito muito mais que eu e você. Se você pagar o preço que Jesus pagava, se você pagar o preço que pastores pagam, o pastor Cris paga, você vai ver o Espírito Santo revelando a sua vida, discernimento de Espírito. Existe um preço a pagar. Todo mundo sabe, é igual fazer dieta, todo mundo sabe o preço a pagar. Tem algum segredo em como você emagrece? Não tem. Só que nego paga o preço? Não paga. Quem paga o preço emagrece. Paga o preço de vida entregue a Jesus, de oração, santidade, paga o preço e você vai ver a manifestação dos dons. Amém? Então vamos avançar aqui. Confissão serve para liberar a palavra. O que devo fazer se a dúvida entrar no meu coração? É a próxima pergunta. O que eu faço, gente, se a dúvida entrar no meu coração? Eu criei, falei, estou declarando, mas veio um dia na minha alma um sentimento, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque, cara, a expectativa não é boa. É Pedro. Pedro estava andando em fé. Pedro estava andando sobre as águas. Jesus falou. Ele creu no que Jesus falou. Pode vir, Pedro. Sou eu. Ele creu. Ele teve uma atitude correspondente. Mas a hora que ele olhou ao redor, nossa, cara, tempestade. A hora que ele parou de focar na palavra que Jesus tinha dado para ele,
ele afundou. Então, o que eu devo fazer quando a dúvida vem? Eu preciso permanecer na palavra. Eu preciso permanecer naquilo que eu creio, naquilo que eu sei que é certo. Eu preciso permanecer naquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. Porque se eu não permanecer, a minha fé não é operante. Pedro fez tudo certinho. Jesus falou, ele creu. Ele andou no que Jesus tinha dito. Ele andou sobre as águas, crendo, ele teve atitudes correspondentes. Mas ele não permaneceu. Permanecer, gente, é uma palavra-chave no Evangelho. João capítulo 15 fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim dá muito fruto. Aquele que permanece em mim fala, se não me engano, por 4 vezes em João 15, permanecer. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Legal? Todo mundo conhece esse texto. Ninguém conhece o 31. O que o 31 diz? Se permanecerem em mim, serão meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a gente precisa permanecer. Às vezes não é rápido. A gente crê, a gente fala, às vezes demora para se manifestar. Qual que é o nosso papel? Permanecer. Permanecer crendo, permanecer declarando e permanecer tendo atitudes alinhadas com a palavra de Deus. Amém? Amém. Aí eu coloquei aqui mais 2 perguntas só, mas faltou uma coisa. Vou continuar lendo aqui o texto. Aliás, eu nem li, né? O texto de Marcos 11. Eu vou lendo e já vou pontuando os elementos da fé operante. Então, você está anotando aí? Anote aí quais os elementos da fé operante. Verso 21 diz assim. Marcos 11, verso 21. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira... Era para começar do 22, desculpa. Lembrando aqui que Jesus, na ida, amaldiçoou a figueira. Quando voltou, a figueira estava seca. Aí eles foram conversar. Jesus, o que é isso? Me ensina o que é isso aí. Jesus falou, no 22. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Primeiro ponto. Alguns estudiosos vão dizer que uma melhor tradução desse verso é tende fé de Deus. Dando uma qualidade para a fé, um tipo de fé. Uma fé do tipo de Deus. Qual que é a fé do tipo de Deus? É a fé que vê o fim antes do começo. Haja vista como ele criou o mundo. Ele viu o fim antes do começo, ele mentalizou pronto antes de ver pronto, naturalmente, e ele falou. Isso, então, resumindo, vai falar todos esses elementos aqui, mas essa tradução aí do tipo de Deus já dá mais uma diquinha. Gente, mais uns 5 minutinhos, 10 no máximo eu termino, tá? Verso 23. Porque em verdade eu vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Então 3 coisas aqui nesse verso. Creu, falou, e depois disso, pode demorar, não duvidou. Creu, falou e permaneceu. Então podemos estruturar assim. Cri, falei, se eu creio eu falo, cri, por isso falei, e não duvidei. O tempo ia passando, eu não duvidei, continuei firme naquilo. Continuando, verso 22. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Lembrando que a gente falou que fé é agora. Fé não é esperança, esperança é futuro, fé é agora. Então se eu crio com fé, no momento em que eu crio, em espírito está pronto. E eu posso agradecer. Então, é difícil não dar exemplos pessoais, né? Mas eu orei uma vez, Pai, me dá uma esposa assim, assim, assado, um casamento assim, assim, assado, parará. Podia ser por um carro que eu quero, podia ser por uma viagem que eu quero, podia ser por um ministério que eu quero, qualquer coisa. Estou dando um exemplo esse. Naquele momento eu creio, Pai, isso está alinhado com a sua vontade, é um desejo do meu coração, eu creio que é meu. Em nome de Jesus, amém. Fiz a oração, legal? Daqui para frente eu vou fazer o quê? Eu vou pedir de novo. Se o reino espiritual é mais real que o reino natural, eu orei,
Pai, me dá. No reino do Espírito ele me deu. Faz sentido eu pedir me dá se está na minha mão? Tem Espírito? Não faz sentido. Como que eu oro então depois? Como Abraão fez. Se fortaleceu dando glória. Pai, glória a Deus, porque o Senhor já me deu. Pai, glória a Deus, porque é meu. Pai, glória a Deus, porque é a tua vontade. Pai, glória a Deus. Pai, te dou graças. Romanos 4 vai dizer que Abraão dava glória a Deus e Paulo vai sempre usar dar graças. Então, as orações de Paulo, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 3 e Colossenses capítulo 1, as orações que ele faz, ele não ora pedindo nada. Ele ora agradecendo a Deus pelas coisas que eles já tinham recebido. E para que eles tivessem consciência daquilo que eles já tinham recebido. Então ele fala, sempre as orações de Paulo, eu dou graças a Deus porque isso, eu dou graças a Deus quando ouvi falar da sua fé. E muitas vezes essa coisa que ele dá graças não tinha se manifestado no natural, mas em espiritual já era. Porque Paulo conhecia o que era a herança que Cristo tinha deixado. Então ele sabia que em Deus você tem a mesa pronta, você tem tudo, você tem shalom, você tem sozo. Sozo, que é a palavra para salvação, não é só ser livrado do inferno. Sozo é uma palavra que significa plenitude, completude. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho provisão financeira, eu tenho relacionamentos plenos, vida com abundância, não foi o que Jesus falou? Então, Paulo já sabia disso, então ele orava dando graças por aquilo que aqueles homens já tinham e ensinando eles a dar graças por aquilo que eles ainda não tinham visto. Então, Romanos 4 vai falar de dar glórias, Paulo vai falar de dar graças por aquilo que ainda não se manifestou. Então, vou já fechar esse assunto, mas você orou a respeito de uma coisa que está alinhado com a vontade de Deus, né? Você crê que é a vontade de Deus, você creu, você creu com o coração, você falou, você agradeceu, e você está tendo atitudes correspondentes, você não duvida, você se mantém naquilo, fazendo o que cabe a você fazer. A dúvida vem, você rejeita a dúvida e fica com a palavra. E você faz como? Como que você acelera esse processo? Pai, eu te dou graças porque é meu. Pai, eu te dou graças porque em espírito já é meu. Pai, eu te dou graças porque meu casamento é um sucesso. Pai, eu te dou graças porque o meu novo emprego é uma bênção. Pai, eu te dou graças porque os meus filhos são bem-sucedidos. Pai, eu te dou graças. Pai, eu te dou graças por aquilo que você ainda não viu. Porque Deus não é o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Se fé agora, eu já recebi, já é. Então eu dou graças. Pai, obrigado por aquilo que eu não vi ainda. Pai, obrigado. E mais do que isso, olha que loucura. Aí já é um adendo que eu vou te dar. Se a fé se completa com atitudes correspondentes, no caso dessa passagem, qual que foi a atitude correspondente de Jesus? Ele ficou lá olhando para ver se a figueira ia secar? Jesus foi embora, filho. Foi embora, e quando Pedro falou, Jesus, a figueira secou, ele falou, claro, tonto, eu falei. Ele cria no que ele falou, ele teve atitude correspondente, ele saiu de lá. Atitude correspondente de Jesus, ele fala com a tempestade. Por que Jesus vai dormir no barco na ocasião da tempestade, você sabe? Provavelmente uma tempestade não se forma de uma hora para outra, né? Por mais rápida que uma tempestade se forma, demora 1 hora, 2 horas. Talvez a hora que Jesus entrou no barco, ele já viu que tinha um prenúncio de tempestade. E ele vai dormir. Já reparou isso? Por que Jesus vai dormir? Se você reparar o texto, ele disse, passemos para outra margem. Ele creu que ia passar, ele falou, ele descansa. Ele tem atitudes correspondentes. Mais um exemplo de atitudes correspondentes. Ele anda naquilo que ele crê. Então, um exemplo de atitude correspondente. Enquanto eu estava dando a matéria, eu falei várias vezes isso. Que é mais fácil para nós dar exemplos materiais, mas que isso não é só para material, tá, gente? Não vai achar que eu estou só orando por coisa material, não. É que é mais fácil, mais palpável para a gente dar o exemplo. Então, o que é ter atitudes correspondentes? É fazer a minha parte. Então, eu creio que o meu chamado é missionário. Que eu vou para Austrália pregar o evangelho. Eu creio. Certo? Eu creio.
Então eu creio, eu falo, Pai, obrigado porque já é um sucesso as minhas missões, obrigado porque eu estou conquistando almas, Pai, obrigado pelas almas que o Senhor vai salvar através da minha vida. E o que é ter atitudes correspondentes? Você tem que tirar o seu passaporte, porque sem passaporte você não passa você vai sem passaporte só ali na Argentina. Depois, fora isso, você não passa. Você tem que aprender a falar inglês, porque você vai pregar para quem lá na Austrália se você não falar a língua deles? Isso é ter atitudes correspondentes, é fazer o que lhe cabe. Se você está crendo, nem foi natural esse primeiro exemplo, mas agora vou dar um exemplo mais natural, palpável. Estou crendo para uma moto. Pai, eu creio porque vai ser bom para o meu trabalho, está alinhado com a vontade de Deus que eu prospere, eu creio que é a vontade de Deus que eu prospere, vai ser bom, vai ajudar, vai facilitar a minha ida à igreja, vai facilitar o meu trabalho, eu creio, declaro que é ter atitudes correspondentes. Vai tirar a carta de moto, pode já comprar um capacete que você vai precisar, já vai vendo quanto custa o imposto da moto, já vai preparando, faz o que precisa ser feito, o que cabe a você. Estou crendo para uma casa, não sei de onde vai vir, estou crendo para uma casa. Cara, compra um vaso de flor que você quer botar na sua casa. Sei lá, quero botar esse aqui, vai ficar lá na minha sala lá. Você compra isso aqui, você olha para isso. Pai, obrigado, porque isso aqui vai estar na minha casa. É alguma coisa como Deus ensinou a Abraão, alguma coisa para você visualizar. Pai, obrigado. É uma atitude correspondente, porque eu estou comprando uma coisa que faz parte da minha casa. Compra o capacho da porta da casa, welcome, bem-vindo. Vai lá, escolhe, vai na loja, escolhe o capacho, fica visualizando aquilo. Isso é ter atitudes correspondentes. Amém? Foi claro? Beleza. Só para fechar agora, gente. Então, eu vou desmistificar a questão de que não é bíblico eu pedir coisas para o meu próprio deleite. Ok? Porque a gente está dizendo aqui que eu preciso crer, declarar e ter atitudes correspondentes, e a hora que a tempestade vier, a dúvida vier, me manter firme, mas eu preciso crer em alguma coisa que Deus falou. Não dá para eu ficar crendo numa coisa que Deus não se comprometeu com isso. Então, a hora que a gente dá os exemplos, a gente fala um carro, uma casa, uma viagem, e aí eu sempre falo, cara, isso precisa estar alinhado com a palavra de Deus, né? Então, eu só posso pedir coisas que abençoem os outros. Eu nunca posso pedir para Deus uma coisa que vai me abençoar apenas. Então, por exemplo, vou fazer uma viagem. Cara, não é uma viagem para aprender língua, para ser missionário. Não é uma viagem para nada. É uma viagem porque eu quero divertir. Posso pedir isso para Deus? Ou não? Ou é errado pedir isso para Deus? Então, vamos abrir Tiago, capítulo... Podem ir abrindo aí, gente. Tiago, eu já falo para vocês já o verso que é. Deixa eu ver se o entendimento vai ficar completo. Deixa eu abrir aqui, gente, só para eu ver se vou precisar ler alguma coisa antes para entender isso aqui. Tiago 1, 22. Abra todo mundo em Tiago. Vamos, mais 3 minutos eu termino, gente. Se alguém precisar sair, fica à vontade, tá? Mas eu acho legal frisar isso aqui. É isso, fechou. Depois é tipo revisão. Último ponto, então. Vamos lá para Tiago, capítulo 2, versos 14 a 17. Eu vou ler. Diz assim. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode, por acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé sem obras é morta. Então o que ele está dizendo aqui? Que eu tenho que ter atitudes correspondentes. Se eu creio, eu preciso ter atitudes correspondentes, porque só crer não pode ficar por aí. Agora, se a gente lê só isso aqui, a gente tende a pensar de que essas obras são obras de caridade. Porque o exemplo que ele deu aqui é caridade, não é? Então eu creio assim, bom, não adianta eu crer para um carro se eu não fizer caridade.
Mas será que é isso que está falando? Vamos ver agora o verso 21 e 22. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Que eu saiba, Abraão não ofertou na vida de ninguém, não deu alimento para ninguém. Então essa obra aqui que ele está falando é ter atitude correspondente. Abraão cria que ele era pai de multidões, então ele podia matar o filho dele, porque Deus era fiel. Se ele ia dar outro filho, se ele ia ressuscitar aquele filho, algum jeito Deus ia dar, porque ele falou que Abraão era pai de multidões. Então ele teve atitude correspondente, ele chegou a ponto de matar Isaac. Então obras que está falando aqui não é obras de caridade, é atitudes correspondentes, é fazer a sua parte a respeito daquilo que você crê. Abraão cria que ele era pai de multidões e que Deus era fiel com ele. Deus mandou ele matar. Qual que era a parte dele? Levantar o cutelo, pegar o fogo lá para o holocausto, as madeiras. O que ele tinha que fazer no natural, ele fez. Então a gente precisa fazer no natural o que cabe a nós. E aí legal. Aí falando a respeito de posso ou não pedir alguma coisa só para mim. Deixa eu ver agora qual verso é esse aqui. Não é esse aqui não. Tiago 1. Gente, cadê esse aqui? Espera que eu já acho. Um minutinho, gente. Tiago 1:22 não é. Tiago 1, 5-8. Gente, será que eu não anotei isso aqui? Bom, tem uma internet aqui, dá um minuto que eu já acho aqui. É Tiago, Lu? É Tiago, com certeza. Será que não é o 6? 1:6? Não sei. Tiago 4:3. Ó, vou ler desde o 1. Não, vamos só o 3, para ganhar tempo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vosso próprio deleite. Esbanjar em vosso próprio deleite. Se for para o próprio deleite, não for para esbanjar, para ostentar, para que os outros olhem para mim e falem, nossa, olha o que o Gustavo tem. Nossa, olha o ministério do Gustavo. Olha como ele é eloquente. Olha isso. Até dom espiritual também, gente. A gente pode estar com uma intenção errada, né? Querer uma coisa para esbanjar, para demonstrar, para se exaltar para os outros. Se não for com o objetivo esse, se for com um coração puro, um coração sincero, pode sim, gente, pedir para o seu deleite. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador dá um sentido de presente, de agradar, de dar um dom, de dar uma coisa gostosa. A palavra diz, estava dizendo agora há pouco para Gi, vários textos, que ele tem prazer em satisfazer os desejos do nosso coração, para nos dar o fim que a gente deseja, um dos versos diz. Então, é bíblico a gente pedir sim para o nosso deleite. Se o nosso coração estiver sincero e não for para esbanjar e para mostrar para os outros. Amém? Então é isso, acho que eu respondi todas as perguntas, né? Qual a implicação da falta? É lícito pedir algo a Deus para o meu próprio deleite? Sim, se não for para esbanjar. Qual a implicação da falta de perdão na fé? Em um minuto. Qual a implicação da falta de perdão na fé? Primeira coisa que eu falei, a fé não funciona se você não andar por amor. Não andar em amor. Falta de perdão não é andar em amor, logo a sua fé
não será operante. Não adianta eu crer, declarar, ter atitudes correspondentes, a dúvida vem, eu fico firme se eu guardo rancor no meu coração, porque aí eu não ando em amor e a minha fé não vai ser operante. Amém? Amém, amados. Acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Dúvidas, tristezas, dissabores? Digam agora ou digam depois pelo WhatsApp.